Olá, bom dia, bem-vindos ao canal da Thaís. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre redação. Qual é o momento certo de se passar redação para uma criança e quais são os caminhos que levam essa criança a fazer uma boa redação. Então, se você conhece alguém que tem essa dificuldade, compartilha, curta, me segue no canal da Thaís, tá bom? Aqui eu passei algumas dicas bem lúdicas e começo com a criança, lidando com ela com a ludicidade, para não ficar uma coisa chata, cansativa. Quando se fala para a criança em fazer redação, ela já fica com um pouco de medo, né? Ai, mas o que eu vou escrever? Como que se faz uma redação? A redação eu sei que tem que ter um início, um meio e um fim. E fica aquilo tudo sem sequência. Primeiro lugar, uma coisa muito importante. A criança, ela inicia o aprendizado escrevendo em blocos. Então, ela não sabe o que é esse início, meio e fim. E segue adiante, aí torna aquele texto todo sem nexo. Aí os pais ficam, ai, mas a professora não está ensinando redação para o meu filho. Calma, pais, eles estão ensinando sim, só que eles estão ensinando da forma correta. Se o seu filho já está tendo essa dificuldade, não é da noite para o dia que ele vai conseguir fazer uma boa redação. Ele tem que ter um início que ele se perdeu por algum motivo, mas não tem jeito, ele não vai mais aprender? Ele vai. Só que aquilo que a criança está há anos sem aprender corretamente, vai levar um tempo. Às vezes 1 ano, às vezes 2 anos, mas é um clique que o cérebro dá e a criança começa a se desenvolver. Eu tô falando de criança, mas criança, adolescente e até adultos, tá? Qual é o meio que leva a isso? Já tem que começar, por que não está fazendo uma redação? Há um processo. A gente vai ensinando a criança, o adolescente a fazer frases, né? A frasear. Depois que eles estão fazendo as frases, aí você começa com que processos? Interpretação de texto, leituras, ver o que a criança gosta, ter o hábito, para os pais que têm filhos pequenininhos, ter o hábito da leitura, procurar ver o que a criança gosta, tá comprando os livrinhos para ele estar folheando, para ele estar querendo ler aquilo. Tudo isso é aprendizado que a criança vai tendo e vai tirando os erros de português. Isso ajuda muito no processo. Meu filho não gosta porque ele ainda não achou aquilo que cativa ele, por isso que tem que ir procurando. Qual é uma boa forma de estar procurando isso? Indo em livrarias, indo em biblioteca, não tem Bienal de livro? Em Bienal de livro tem autores que vão, eles escrevem no livrinho da criança, a criança fica toda feliz, adolescentes também, adultos também. Então essa é uma forma de você estar levando onde tem variedades e ele vai achar com certeza, ele ou ela, algo que gosta de estar lendo. Porque aquilo também tem que ser prazeroso. Você pegar uma coisa que você não gosta de ler, até nós, né, adultos, é ruim, pensa a criança. Então, esse é o primeiro passo. Depois disso feito, da criança estar sempre lendo alguma coisa, aí começa a envolver. O que eu percebo? Muitas crianças não fazem um parágrafo, não faz a letra maiúscula, ou escrevem só de letra de forma e tá tudo bem, mas precisa ter uma sequência, precisa ensinar que tem que ter o título, tem que ter um parágrafo. Qual que é a forma de se utilizar um parágrafo? Pega a régua é uma coisa muito importante, coloca no caderno da criança, aqui,
faz um risco com um lápis, uma caneta, tá? Faz um risco e fala, ó, aqui é parágrafo. Você vai fazer uma redação, tem que ter mais ou menos uns 4, 5 parágrafos. Tem que ter o início, mas como que é esse início? Meu filho não tem criatividade. Então, os livros de histórias vão fazendo vir essa criatividade. E também brincadeiras, né? Ah, vamos brincar de faz de conta, vamos brincar, eu começo uma historinha e você continua. Isso a criança pode brincar com irmãos, pode brincar com amigos, vai ser de uma forma prazerosa e de início só falando, não escrevendo, não tendo aquela obrigatoriedade de estar escrevendo, tá? Isso ajuda muito. Ajuda e é divertido, é prazeroso. Tira a criança da rotina do dia a dia, tira a criança de ficar direto em computador, em jogos e leva a criança a brincar, a utilizar o faz de conta, que esse negócio de jogos, as pessoas tirou muito isso da criança, o faz de conta, e ele é muito importante, é um processo de aprendizagem, tem que passar por ele, não passou, vamos voltar a isso. Quem falou que adulto não tem um faz de conta, não tem um sonho, não idealiza? Para aquele sonho se tornar realidade, ele precisa ter sido um sonho primeiro, né? Então, nós precisamos disso para nossa vivência, estar criando. E aqui, para dar uma pequena ajuda, eu trouxe essa listinha, onde está falando, primeiramente, aquilo que eu já falei para vocês, leia bastante, depois pratique a escrita. Por que eu dou o texto para a criança estar fazendo, para o adolescente estar fazendo, para o adulto estar fazendo? Ah, aquela pessoa chata, mais um texto que me pediu. Ele está praticando a escrita, ali tem frases, ali tem a palavra escrita corretamente. Ah, mas meu filho ainda continua fazendo errado. Tá bom, mas o que ele estava fazendo errado lá no início do ano, mãe, olha o que ele estava fazendo de errado lá no início do ano e vê o que ele está fazendo de errado agora. Ó, aquele erro ele já não tá mais tendo tanto, ele já tá prestando um pouco mais de atenção. Ah, ele só faz quando ele quer. Então, é ir conversando, é ir falando que aquilo é necessário, que ele precisa daquilo. Isso ajuda muito a criança. Respeitar o número de linhas. Se eu falei que é 15 linhas, não é 5 linhas e não é 30 linhas, é 15 linhas. Releia o seu texto. Fiz, tá pronto. Se você tiver o hábito de reler, vai ter menos erros. Fique atento à estrutura do início, do meio, do fim. Seja objetivo. Às vezes você quer falar demais e aí acaba se perdendo. Vamos ser objetivo naquilo, mas lembrando, tem que ter a criatividade, a imaginação tem que estar a 1000, né? A atenção com as margens, o recuo dos parágrafos, a atenção com o título, às vezes coloca um título nada a ver, ou escreve um monte de coisa e não faz o título. Evitar os períodos longos e, se for uma prova, uma dica importante é comece pela redação, porque aí vai sobrar muito mais tempo para você depois fazer o restante da prova e você já fez o mais difícil, porque a redação, pessoal, é o que vale mais pontos, ok? Espero que tenham gostado, curtam e compartilhem, tá? Obrigada, tchau!